A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série Desbloqueando o Pregador que há em ti. Eu sou Patrick Marques, seu mais novo professor de oratória cristã e nesta série eu te ensino passo a passo de como você vencer o medo de pregar em apenas 12 semanas e se tornar um dos pregadores mais requisitados da sua cidade. E o tema de hoje é: por que as pessoas têm tanto medo de errar aquilo que vão pregar? Então fica comigo, já vai deixando aquele like abençoado aí e vamos que vamos para essa aula aqui muito completa, muito robusta. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E aí, gente, para a gente começar aqui o nosso plano de fundo, eu tenho que trazer essa reflexão para você aqui. Por que que o medo de errar aquilo que você vai pregar é um dos piores medos? Um dos piores medos que você pode estar sentindo. Vou te explicar por quê. Veja bem, toda vez que você vai fazer alguma coisa e que você já no seu subconsciente tem a certeza que você vai errar, o que que você está esperando logo após daquilo ali? Frustração, tá certo? Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, na qual nós já temos a certeza que nós vamos errar, nós já entramos com baixa autoestima. Nós já entramos com a certeza de que vai sair errado, eu vou me frustrar, e etc, etc e tal. Então, o medo de errar aquilo que você vai pregar, ele traz esse bloqueio tão forte na vida dos pregadores iniciantes, das pregadoras iniciantes aí, que paralisa o seu ministério. Literalmente paralisa o seu ministério. Eu já vi pessoas após ter sua primeira ali experiência, sair do altar e dizer claramente: eu não volto a pregar nunca mais. Essa foi minha primeira e última tentativa. Tchau, beijo, Senhor, tchau, tchau, até mais. E, gente, não é assim. Nós temos que levar a nossa vida de comunhão, de intimidade com Deus, claro, sim, mas nós temos que entender também que se nós não nos esforçarmos a tentar vencer os nossos bloqueios emocionais para fazer aquilo na qual Deus está entregando e confiando para nós, quem fará por nós? Ninguém. Então, se você realmente quer ser um pregador, uma pregadora, voz de Deus, alguém que realmente fala a vontade de Deus sem medo, sabe? Você precisa dar um passo de cada vez. E um dos passos que eu sempre estou batendo na mesma tecla com os meus alunos é a questão da gestão emocional. E nessa aula de hoje nós vamos falar muito profundamente sobre gestão emocional e eu tenho certeza que isso vai te ajudar, porque vai ajudar você a desbloquear, vai ajudar você a abrir a tua mente, abrir a tua mentalidade aí para muitos pontos na qual você precisa se atentar para que você não caia, sabe, nessa questão de que tudo vai ser perfeito. Nem tudo vai ser perfeito na hora que você pregar. Só que você também não pode ir com a mentalidade de vai dar errado, isso, aquilo vai acontecer, vai ser um desastre, ou seja, você não pode já ir pregar frustrado, ir pregar bloqueado. Você tem que ir com a mentalidade de que se der errado, eu vou tentar me policiar para não dar errado, mas se der errado, na próxima eu corrijo. Tá bom, gente? Então, essa visão, esse entendimento, no início já deste vídeo aqui, desta aula, é muito importante para os passos que nós vamos dar daqui para diante e que vão ser responsáveis para a mudança total da tua visão para com Deus, para com a obra de Deus, para com o ministério da palavra que tenho certeza absoluta que Deus entregou na tua mão e que, na verdade, você só precisa de um empurrãozinho, que é vencer este medo, vencer o medo de pregar.
Então você entendeu aqui agora que como que o medo de errar aquilo que você vai pregar é um dos piores medos e que pode trazer até mesmo sua autossabotagem. E eu não quero que você se sabote, eu não quero que o seu ministério vá de água abaixo, eu quero que você realmente exerça o teu chamado, a tua vocação, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. E é por isso que eu trouxe essa aula aqui e vamos para mais um ponto e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai conseguir vencer esse negócio aí, tá bom? E aí nós temos aqui uma segunda situação. Qual é a principal causa que faz as pessoas sentirem medo de errar aquilo que vão pregar? E, gente, indiscutivelmente, a principal causa é a insegurança. Então veja bem aqui algo que eu vou te falar. Quando você tem domínio sobre aquilo que você vai falar, você tem uma grande probabilidade de não travar, porque afinal de contas, você domina. Você vivencia aquilo ali. Um exemplo simples que eu sempre dou aí. Vamos supor que você seja uma cozinheira. Cozinheira, você precisa fazer um arroz, tá? Mas não é aquele arroz que a gente está acostumado a comer, que joga e gruda na parede. Não, você vai fazer aquele arroz especial, aquele arroz que, independente do seu estado aí, no Brasil, lá no meu estado se chama arroz carreteiro, né? Aquele arroz mais recheadão. Então, se você é uma cozinheira, você sabe o passo a passo que você tem que cumprir para fazer aquele arroz bonitão, aquele arroz carreteiro lá, não é certo? E o mais interessante é que, independente se você está na cozinha ou não, você chega diante de uma pessoa, você consegue explicar tudo o que ela precisa fazer para ela conseguir executar a receita lá do arroz carreteiro. Mas por que cargas d'água, sem ela estar na cozinha, ela consegue ter essa habilidade de ir lá e explicar o passo a passo para fazer um arroz carreteiro? É simples. Ela já fez aquilo tantas vezes, já vivenciou aquilo ali tantas vezes, que aquela receita já está internalizada dentro dela. Professor, eu não entendi o exemplo. Vou te explicar. Então vamos lá. Eu dei um exemplo de algo bem simples, algo que talvez seja corriqueiro na vida de muitas pessoas, para te explicar que por que as pessoas sentem essa insegurança na hora de pregar e acabam tendo esse medo de errar aquilo que vão falar, por não vivenciar muito a prática da pregação, não vivenciar muito essa visão de estar diante de pessoas pregando, estar diante de pessoas compartilhando. Então, eu falei, sabe, gente, em um dos vídeos da série Desbloqueando o Pregador que a gente sobre os níveis de exposição. E é claro, para não ficar repetitivo, eu não vou dizer aqui, mas só quero frisar uma seguinte questão. Antes de você pregar na igreja, é importante que você tenha pregado em vários outros ambientes com grupos pequenos de pessoas. E não tem um lugar melhor para você perder, sabe, esse medo de você errar aquilo que você vai falar, do que no evangelismo. Sabe por quê? Porque quando você vai evangelizar alguém na rua, não sei se na tua igreja tem esses projetos de evangelismo, sabe? De sopão, essas coisas, de ação social. Esses são os melhores projetos para você vencer o medo de errar aquilo que você vai pregar. Sabe por quê? Quando você está na rua, você encontra pessoas de diferentes níveis de escolaridade e educação. Diante dessas pessoas, vão ter pessoas que conhecem a Bíblia, entre aspas, vão ter pessoas que acham que conhecem a Bíblia e vão ter pessoas que não conhecem nada da Bíblia, são inteiramente leigos. E você vai ter que ter conhecimento bíblico para conversar com essas pessoas, para se deparar e se debruçar com essas pessoas e dizer aquilo que está dentro da palavra de Deus. E aí que vem uma situação que você, ao explicar a Bíblia, ao pregar para aquela pessoa ali, mesmo que seja no 1 a 1, você vai ganhando confiança. Você vai ganhando uma confiança, sabe?
fora do sério que eu pude experimentar isso. Eu pude experimentar isso, porque eram algumas das tarefas que tinha dentro do seminário que eu participei, que foi para treinamentos de pastores e pregadores há muito tempo atrás, sabe? Mais de 10 anos atrás, e que me ajudou bastante. E aí, quando eu comecei a evangelizar, no início eu tinha tanto medo de falar alguma coisa errada da Bíblia, e olha que eu já tinha lido a Bíblia já 2 vezes. Eu tinha muito medo de falar algum versículo, alguma coisa, alguma passagem errada da Bíblia. Então, o que eu fazia? Eu pegava o folhetinho e entregava para as pessoas. Só que entrega 1, 2, 3, 10, 20, tá? Algumas vezes eu me deparava com algumas pessoas que pegavam aquele folheto e me perguntava alguma coisa. Alguma coisa, sabe? Que dia era o culto da minha igreja. Me perguntava de qual igreja que eu era. Me perguntava quanto tempo que eu era crente. E sem eu, sabe, ficar ali armadão mesmo para ir para pregar, eu, quando me dava em conta, eu estava pregando para aquela pessoa. Porque eu perguntava para ela também como é que estava a vida dela, se ela conhecia Jesus, como é que estava o casamento dela, o relacionamento dela, se ela estava passando por algum problema na casa dela, se ela queria oração. E eu entrava, gente, nesses pontos. De repente, eu começava a citar um versículo ou outro para ela. Ó, na palavra de Deus diz assim, tal, 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 e tal. E de repente eu perguntava, vem cá, a senhora aceita uma oração? Eu posso orar pela senhora aqui agora? Então a pessoa aceitava, eu já orava ali pela pessoa. Gente, eu saía dali com a alma, meu Deus, lavada. Lavada, sabe? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro, sabe? Que nós ficamos um tempo, assim, evangelizando o bairro. E Deus abriu uma porta para nós, através de um amigo meu, o Anderson, e o Patrick. Deus abriu uma porta para nós. Eu também sou Patrick, tá? Eu tinha um outro amigo chamado Patrick e Anderson. E nós começamos a pregar a palavra de Deus na escola Primo Beat, lá em Coqueiral. Tá? A diretora pediu o Anderson, conhecia ele, para a gente ir lá pregar a palavra de Deus. E foi muito legal aquele dia. E foi a primeira vez que eu preguei na escola. Que a gente. Bom, eu não era mais aluno, né? Da escola, já estava na faculdade. Mas eu fui lá na escola, no recreio. E a diretora falou: Ó, o único lugar, eu não tenho uma sala, eu não posso parar uma aula para deixar vocês pregar, porque isso é contra a lei. Mas eu posso liberar o recreio aqui para vocês. E vocês vão ter 15 minutos por aí do recreio para vocês estar pregando. Era 20, mas ela falou 15. Beleza, vamos lá. Então nós combinamos. Combinamos. Falamos, ó, seguinte, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos cantar um hino da harpa. No caso, o outro Patrick falou, eu vou cantar um hino da harpa e falou comigo, ó, você prega a palavra. Você prega uns 10 minutos, depois a gente ora por aqueles que fizeram oração. Aí o Anderson ora. Beleza, ficou assim combinado, os três. Patrick foi e cantou, né? Foi na cruz, foi na cruz. Era o hino da harpa que ele conhecia. E a gente, eu comecei a pregar. Comecei a pregar, 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 pregar. Gente, meu Deus, foi bom demais. Foi muito bom. Foi muito bom aquela experiência. Mas o negócio é o seguinte, por que que eu não travei naquele dia? Sabe? Eu me fiz essa pergunta várias vezes, porque eu tinha um medo terrível de pregar. E eu disse assim, por que que eu não travei? Eu não me dei conta que eu estava vindo já, evangelizando um bom tempo. Encontrava as pessoas, falava com as pessoas, falava de Jesus, falava do amor de Deus, e eu estava me desbloqueando passo a passo e não estava me dando conta. Pregamos lá, o Anderson orou. Gente, aquilo foi tão gostoso e tão proveitoso para a escola também, que a diretora, quando tinha aula vaga, ela deixava aquela sala que ia embora, ela deixava com a gente. A gente ia lá, pregava a palavra de Deus para aqueles jovens. Isso foi muito legal, muito bom. E
trouxe uma desenvoltura muito grande também para mim. Isso me ajudou bastante, sabe? Mas eu vou dizer, o que eu vou dizer aqui para vocês é que a segurança na pregação, ela vem gradativamente. E é muito interessante isso aqui. Que uma coisa é você estar com conhecimento preso dentro de você. Outra coisa é você ter a habilidade necessária para compartilhar este conhecimento com outra pessoa. E é por isso que eu sempre recomendo, não vá para compartilhar com 200, 300, 400 pessoas lá na tua igreja. Procure uma pessoa, duas, três pessoas. Vá assim gradativamente adquirindo essa segurança na pregação. E aí, gente, eu tenho um caso também aqui muito interessante de um aluno que eu tive, né? É o nosso irmão Cassiano, Mineirinho de Jesus, um grande cantor, né, lá de Minas Gerais. E quando o irmão Cassiano chegou até mim, ele falou: pastor, eu só tinha pregado 2 vezes, mas daquele jeito, sabe? Daquele jeito. Ninguém entendia nada, sem começo nem fim. E hoje o irmão Cassiano é uma bênção na mão de Deus. O homem prega muito, canta muito, sabe? Uma bênção mesmo. Eu fiquei muito feliz, né, de eu poder ter ajudado a vida do irmão Cassiano, de poder ter dado esse embasamento para ele que ele venha desenvolver o ministério dele mesmo poderosamente. E eu acho isso aqui, gente, muito interessante, aquilo que eu estou falando aqui para vocês, porque eu pude ver esse desenvolvimento na vida do nosso irmão Cassiano. O problema dele era multidão e microfone, sabe? O problema dele também era essa profundidade na palavra de Deus. Ele não tinha. Então, essa insegurança ela vinha por esses fatores. E para você ver, uma pessoa que já cantava, mas quando ele ia pregar, travava. Travava. E talvez isso esteja acontecendo com você. Pastor, eu canto na igreja. Eu louvo ao Senhor, é uma bênção, sabe? Quando eu estou cantando, parece que nada acontece. Agora, quando eu for pregar, pastor, meu Deus do céu, some tudo da mente. Eu esqueço tudo, eu travo, eu fico com medo do microfone, eu fico com medo das pessoas, eu fico com medo de errar aquilo que eu vou pregar. E aí, gente, uma coisa interessante, sabe? Quando você vai pregar, você não faz uma coisa que quando você vai cantar você faz. É interessante isso aqui. Quando você vai cantar, você pega o seu playback lá e repassa ele 300 milhões de vezes. Até você tá cantando naturalmente lá, tá cozinhando, tá cantando. Não é mesmo? Ou seja, internalizou aquele hino dentro de você. E aí, por que quando você vai pregar, você não pega aquilo que Deus falou com você e internaliza isso dentro de você também? Você já notou essa diferença? É uma coisa muito simples, mas que as pessoas não fazem. Não fazem, porque já se criou um tabu na igreja. Já se criou algumas coisas, algumas crenças limitantes na igreja. De que, não, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou impedir a ação do Espírito Santo. Gente, espera aí. Quem te deu a palavra já foi o Espírito Santo. Por que você só não pode pegar aquela palavra e guardar ela no teu coração, na tua mente? Internalizar na tua mente. E hoje, gente, eu pude ver a diferença na vida do nosso irmão Cassiano. Pude ver o desenvolvimento dele, pude ver como que o irmão Cassiano hoje, foi até interessante na entrevista que eu tive com ele falou assim comigo: pastor, independente se tem 10 pessoas ou 1.000 pessoas, eu prego da mesma maneira. Quantidade de pessoas não é o problema. Hoje eu tenho mais segurança e eu tenho mais profundidade na palavra de Deus. Então isso é muito interessante, gente. Quando você começa a ter mais segurança naquilo que você vai pregar, você perde o medo de errar aquilo que você vai pregar. E eu já ouvi bastante pessoas dizendo assim: pastor, isso é besteira, principalmente no Facebook, né? Tem uns abençoadinhos do Facebook, ó,
te amo, tá? Meus fãs. Que me critica aí no Facebook. Jesus te ama e eu te amo também, tá? São aqueles que me criticam. Aqueles que não me criticam, Deus te abençoe também. Estou orando pela tua vida. Então é o seguinte, meus irmãos, o que está acontecendo? As pessoas vêm com essa ideia. Não, sabe por que a pessoa fica com esses medos besta aí? Porque ele não tem unção na vida dele. Se ele tivesse a unção do Espírito Santo de Deus, ele não ia precisar nada disso aí. Gente. Meu Deus. Vamos para a Bíblia, gente. Vamos analisar o contexto da palavra de Deus. Lá em 1 João, eu já ouvi bastante esse versículo. Lá em 1 João diz que a unção te ensinará todas as coisas. Aí as pessoas pegam aquilo ali e não analisam o contexto do que João quis dizer. Não analisa. Sabe? Simplesmente pega aquilo ali e fala assim, não, a unção vai te ensinar tudo. Tudo o que você precisa é a unção que vai te ensinar. Tá bom, beleza, então tá bom. Se é tudo, né? Beleza, então, se você é médico, ó, não precisa fazer uma especialização, tá? Não precisa de cirurgia, tá? A unção de Deus vai descer sobre você, você vai operar todo mundo. Tá bom? Ó, você que é advogado, não estuda lei, não. A unção de Deus vai vir sobre você, você vai resolver qualquer caso, tá? Qualquer caso. Você que é mecânico, ó, e para que você quer fazer um curso para você aprender mais sobre motor e tal? Não, precisa não. A unção de Deus vai vir sobre você, vai te ensinar qualquer coisa. Gente, é uma ignorância terrível. João estava falando sobre Jesus. João estava falando sobre o conhecimento da vida da fé, da vida em Cristo, da vida em salvação. Esse conhecimento espiritual, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus ministra no teu coração, ministra na tua vida. Agora, gente, pelo amor de Jesus, aonde está escrito, que eu até hoje nunca li, eu nunca li, talvez tenha um versículo aí perdido, eu nunca li, que a unção de Deus te ensina a vencer o medo de pregar. Eu falo isso, gente, com muito temor no meu coração, sabe? Eu sou um pastor, tenho 8 igrejas aqui debaixo da minha responsabilidade, tem pessoas, ovelhas, tem obreiros, então eu sou um líder, tenho muito temor naquilo que eu estou falando aqui para vocês. Gente, vamos parar de ficar inventando versículo da Bíblia e começar a estudar e analisar o que aquilo ali quer dizer. É igual, sabe? Eu vejo, gente, muitas falácias que as pessoas pegam de um versículo isolado e começam a falar besteira. Ah, não, Jesus disse que quando você for pregar, você não vai esquecer, porque o Espírito de Deus vai te fará lembrar todas as palavras. Aí a pessoa vai pregar, sente o branco na mente, isso quer dizer que ela não tem o Espírito Santo. Ou cabeça de alface. Lá no contexto daquele texto, lá diz que quando nós estivermos debaixo de perseguição e que os discípulos sofreram perseguições, por exemplo, se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no capítulo 5, você vai ver ali que Pedro e João passaram por perseguição. Eles dois passaram por perseguição. E quando eles estavam diante do Sinédrio, o que eles fizeram? Eles tiveram total sabedoria, inteligência, graça da paz de Deus para testificar sobre Cristo. Eles tiveram ousadia para testificar sobre Cristo. Porque o texto que Jesus disse isso está correlacionado a essas situações de perseguição. Agora, meu filho, não estuda não a palavra de Deus e vai lá pregar. Vai lá pregar e você vai ver se você vai lembrar alguma coisa. Estuda não, filho. Vai lá assim de carão, vai chegar lá e o Senhor meu pastor e nada me faltará aqui nesse negócio. Vai lá. Eu quero ver se você não vai travar na base, se você não vai tremer na base, se você não vai esquecer. Então, gente, vamos parar de ficar inventando versículo onde não há, interpretações aonde não há, besteira, para ficar só prejudicando as pessoas
que precisam de ajuda, precisam desbloquear, precisam vencer o medo de pregar. E aí nós vamos para a reta final aqui, tá? Professor, então quais são as medidas que eu posso tomar para vencer o medo de errar aquilo que eu vou pregar? Eu vou te contar algumas coisas que você pode estar fazendo prática aqui que vai te ajudar, tá? Então, recapitulando, tá? A primeira medida que eu vou te recomendar aqui é, gente, tenha uma vida de estudo da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ter uma vida de estudo da palavra de Deus, ter uma vida de oração, tá? Primeiro ponto aqui. Oração e estudo da palavra de Deus. Segundo, o que você vai fazer? Procure evangelizar. Procure evangelizar. Ah, não, professor, mas eu tenho muito medo, eu sou muito tímido. Se na tua igreja não tem grupo de evangelização, sabe o óleo de peroba? Não sei se na tua cidade tem aí, sabe? Aquele óleo de peroba que passava assim nos móveis de madeira. Passa ele na tua cara assim, passa... É brincadeira, tá, gente? Passa o óleo de peroba e sai, gente, você mesmo sozinho, ou chama algum irmão, alguma irmã aí da tua igreja e vai evangelizar. Pega uns folhetinhos e vai evangelizar. Vai, bate na porta lá da casa de alguém, toma uns não lá por Jesus, sabe? Mas por que eu tô te recomendando isso aqui? Não é simplesmente pelo fato de você sair de lá mais machucado, frustrado, não. É para que de 10 pessoas, uma vai abrir a porta da casa dela e vai te receber. Para você falar alguma coisa de Jesus para ela. Então, procure na Bíblia aqueles textos mais fáceis, sabe? De você pregar para aquela pessoa. De preferência, vá na casa de alguém que não é crente. E se você for na casa de uma pessoa que é crente, a pessoa fica ali olhando para você com aquela cara, sabe? Ah, eu já sei de tudo. O que você está fazendo aqui? Procura alguém que não é crente. Procura essa pessoa, vai lá, se aproxima dela e fale com ela. Explique para ela o plano de salvação. Explique para ela. Olha, Jesus nasceu de uma virgem, etc e tal. Ele teve um ministério assim, assim assado, ele curava, expulsava demônios, ele ajudava as pessoas. Depois ele morreu na cruz. E ele morreu naquela cruz não foi simplesmente porque ele quis, ele morreu para perdoar os pecados da humanidade, porque a Bíblia diz que sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí você explica, ó, se você aceitar Jesus, Deus preparou para você moradas. Está escrito lá em João capítulo 14 que Jesus foi para o Pai preparar moradas. Então tem lá no céu preparado para você um lugar e etc e tal. E ó, você e eu, todos nós, um dia sempre vamos ter que tomar uma decisão entre viver uma vida com Deus e viver uma vida fora da presença de Deus. Se você for pela presença de Deus, os céus te espera. Se você viver fora da presença de Deus, infelizmente tem outro caminho que não é um caminho bom, é o inferno. E você explica sobre o céu, explica sobre o céu, explica sobre o inferno. Pronto, você aí, ó, pegou o plano de salvação, puf, e entregou para a pessoa. No final você pergunta: e aí, você quer aceitar Jesus? Olha que coisa interessante. A pessoa entendeu o plano de salvação, uma coisa muito simples, uma coisa que você pode estar gastando aí de 5 a 10 minutos para explicar para qualquer pessoa, e você pregou. Você pregou. Ah, professor, mas não foi aquele eloquente de gritos, de rodopiar, não sei o quê. Gente, a intenção deste exercício de evangelização não é você ser um pregador eloquente ou uma pregadora eloquente. É você aprender a ter segurança para transmitir a palavra de Deus com naturalidade, sem que você tenha medo de errar aquilo que você vai pregar. E que se você se sentir mais seguro, você vai se sentir mais capaz também. Você vai ficar com a autoestima elevada. Isso
porque você estudou a palavra de Deus, você está com a sua vida espiritual ativa e agora você está dando passos para desenvolver uma oratória. E é isso, gente, que acontece quando você faz esse primeiro passo aqui. Esse segundo passo quer dizer que o primeiro passo era ler a Bíblia e ter uma vida de oração. O segundo passo é você começar a evangelizar. O terceiro passo, tá? Depois que você começou a evangelizar, o terceiro passo é busque pequenos grupos na tua igreja para você pregar. Busque ter oportunidades lá, peça mesmo, abertamente, sabe? Eu pedi já, gente, por que você não pode pedir? Se você quer ter um ministério, até as pessoas começarem a te convidar, vai demorar. E principalmente, se eles te convidarem e você não sair muito bem, você acha que você vai receber o segundo convite? Jamais, sabe? Mas para que você não se frustre, não enterre o seu ministério, você mesmo tem que provocar as suas oportunidades. E aonde? Aonde? Nesses pequenos grupos, círculo de oração, jovens, adolescentes, etc e tal. Procure esses grupos, sabe? É muito interessante. Eu até mesmo, olha pra você ver quando eu cheguei assim, a um nível de cara de pau. Eu cheguei pro pastor e disse, pastor, seguinte, eu sei que aqui na igreja não precisa de professor, já tem seus professores aí, mas eu tô aí, pastor. Se faltar alguém, se eu precisar de alguém para dar aula, o senhor pode me encaixar aí, que eu se vira nos 30, tá? O pastor olhou para mim e começou a rir. Falou, rapaz, você quer mesmo fazer alguma coisa na igreja? Eu falei, rapaz, eu quero, pastor. Não quero ficar parado, não. Só que, gente, eu até dou risada disso. Eu nunca tinha dado aula de escola dominical, gente. Eu nunca tinha dado aula de escola dominical. E por que, cargas d'água, você fez isso, Patrick? É o seguinte, se eu não me jogasse no fogo, eu nunca ia ver se queima mesmo ou não. Eu tinha que ter experiências, eu tinha que cavar oportunidades para eu ter experiência, para eu começar a ter mais segurança naquilo que já estava dentro de mim. E, poxa, quantas vezes eu idealizava, eu vou pregar assim, eu vou pregar aquele jeito, eu vou falar desse jeito, daquele outro jeito. Mas se você não tem oportunidade, como que você vai falar? Não tem jeito, gente. Então são essas 3 medidas que você deve fazer. Não se esqueça de ter uma vida abundante de oração, de profundidade com Deus, mas de dentro da palavra do Senhor, sabe? E colocar em prática. Coloque em prática hoje mesmo. Comece hoje. Não fique esperando, não, quando eu ler a Bíblia toda, 2 vezes, 3 vezes, aí eu vou começar. Não, não faça isso. Não faça isso. Comece hoje. Comece com aquilo que você tem. Se você hoje, sabe, não tem muito conhecimento, comece com um pouquinho de conhecimento que você tem e vá adquirindo mais. Vai mergulhando mais. Vai se aprofundando mais na palavra do Senhor. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado de alguma maneira. E eu espero que em nome de Jesus você também venha pegar todo este conhecimento que nós passamos aqui e colocar em prática, tá? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar aquele like abençoado aí, compartilhar esse vídeo nos grupos da tua igreja lá de WhatsApp, tá? Me ajuda aí a divulgar este vídeo, a divulgar essa aula, a ajudar mais pessoas para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus e Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.